Chefe de Estado diz que a crise na Renamo não afeta o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração. Banco Mundial aprova financiamento de 420 milhões de dólares para a linha de transporte de energia Maputo-Vilanculos. Moçambicano Aníbal Manave eleito presidente da FIBA África. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Filipe Inhosse afirma que a crise na Renamo não está a afetar o processo de desmobilização, desintegração e reintegração dos homens armados. Inhosse falou com o Suf Momad, que disse que a situação está a ser resolvida internamente. Ontem, antes de ontem, falei com o Suf Momad, que é presidente da Renamo, e não senti alguma alteração no previsto. E normalmente não gosto de perder o foco ou por qualquer coisa que pode embaraçar, porque há vezes que essas coisas surgem no meio de um debate, há um ruído no meio. É um problema que a Renamo tem, e ele disse que tem, existe isso, estão a debater grupos diferentes, e aqueles elementos que estão a falar são da Renamo. Mas eu acredito, em todas as organizações já há problema deste, etc., que consiga encontrar equilíbrio que beneficia a todos, né? Incluindo, neste caso, a fortificação do partido dele, que é o interlocutor principal neste momento, incluindo sem dizer que ontem, antes de ontem, houve mais um encontro dos grupos de trabalho. Segunda-feira haverá também mais encontros da continuação dentro do calendário das coisas que estamos a fazer. Para Filipe Inhosse, a crise na Renamo não é algo que não se podia esperar, até porque desde que iniciaram negociações, sempre houve situações semelhantes. Todo esse processo, quando começamos a pegar nesta fórmula, sempre houve momentos desses, de baixas, momentos onde as coisas ficam assim, incluindo o próprio momento quando morreu o líder deles, Jacama. Houve também um receio, essas coisas vão continuar. O importante é nós sabermos gerir situações quando surgem, porque sempre há de haver esses casos, mas desta vez com a Renamo podia aparecer por outro motivo qualquer, mas estamos a trabalhar nesse sentido de nós podermos ir às eleições com o processo de desarmamento em curso, porque o processo de reintegração vai levar mais tempo. Por outro lado, falou da necessidade de se gerir a expectativa em relação à exploração do gás natural para que isso não desencadeie mais desentendimentos entre moçambicanos. Os que acham que há mais dinheiro ou haverá mais dinheiro em Moçambique, sempre o esforço é tentar baralhar para ver se tiram proveito. Então é um momento sensível que o povo moçambicano tem que se unir, tem que ter a capacidade de decifrar o mal e o bem. O principal é Moçambique, é o moçambicano. São os interesses do país. Primeiro são os interesses nacionais dos moçambicanos. Os individuais sempre haverá, mas os individuais nunca vão conseguir superar a maioria, porque sempre a maioria vai estar firme e a situação do país poderá evoluir. Ainda no Egito, o presidente da República dirigiu o Fórum de Negócios Moçambique e Egito e convidou empresários egípcios a investir no país. Inhosse se reuniu também com a comunidade moçambicana residente naquele país. De Moçambique viajaram 3 empresários de diversos ramos de atividade que este sábado reuniram-se com a sua contraparte egípcia para encontrar oportunidades de negócios em ambos os países. A abertura do fórum coube ao Presidente da República, Filipe Inhosse, que para além de enumerar as várias oportunidades, disse haver abertura por parte do governo para facilitar investimentos. Em Moçambique nós abrimos o mercado. A economia de Moçambique hoje não tem filhos nem enteados. As regras são comuns e são respeitadas por todas as pessoas. O que acho que é preciso o empresariado do egípcio conhecer as oportunidades de negócios que existem em Moçambique. A CTA, por seu lado, disse aos egípcios que os empresários moçambicanos querem aproveitar a experiência e o investimento deste país para desenvolver o negócio de gás e petróleo.
através de parcerias empresariais. Sabemos da experiência egípcia nesta área e sentimos que, com o advento da exploração desses recursos em Moçambique, particularmente com os recentes investimentos anunciados pela empresa Anadarko Petroleum, abre-se uma rica janela de joint ventures entre os nossos povos. E do lado dos egípcios há interesse para investir em Moçambique, tal como fazem noutros países africanos. Our top 10 Egyptian companies alone invested over $10 billion in 21 African countries in projects covering infrastructure, manufacturing, agriculture and services. No fim do dia, o chefe de Estado reuniu-se com a comunidade moçambicana residente no Egito, que é composta por 23 pessoas, 9 dos quais funcionários da embaixada, e os restantes estudantes e apenas 7 radicados. Aos estudantes, alguns dos quais em universidades religiosas, deixou um pedido especial. Vocês jovens, mesmo vocês que estão a estudar nas madraças, é bom aproveitar esse momento para aprender o verdadeiro islamismo, né? O Islão não orienta a matar ninguém na terra, matar ninguém na terra para viver bem no céu. É o contrário, as religiões dizem que quem vai viver bem no céu é aquele que se comportou bem aqui na terra, não é o contrário. Filipe Inhoça visitou as pirâmides e conheceu de perto a história da civilização egípcia e um centro de pesquisa de água. Passar pelo Egito e não ir ver as pirâmides é o mesmo, como diz a gíria popular, ir a Roma e não ver o Papa. E para não passar por essa situação, apesar da agenda apertada, Filipe Inhoça fez questão de ver as pirâmides nos arredores de Cairo. Recebeu explicação dos guias, que quase todos os dias explicam a milhares de turistas que viajam de tão longe para conhecer de perto o que ouviram ou leram nos livros de história. Aqui temos 2 entradas para a pirâmide, uma entrada original, esse que está ali acima. Mas como que se entra? Só tem que gripar aqui? Essa entrada que está aqui dentro foi aberta durante a época árabe. Um governante árabe. Passaram onde? Essa aqui que foi aberta durante a época de um governante árabe. Essa é atual. Não, aquelas pessoas, como que subiram para ali? Você está falando de quando eles abriram? Agora, aqueles aqui. Não, agora foi fácil. Com certeza. Tem um lugar. Tem um lugar para subir. É muito fácil agora. Tem um caminho para subir. E porque o presidente não é imune à curiosidade, lá foi Filipe Inhoça escalar a pirâmide. É como se fosse um faraó que foi conhecer onde os verdadeiros faraós e suas consortes eram sepultados em caso de morte. E no final ficou uma lição. Sobretudo como os egípcios respeitam a história e o tempo. Isso está mais que claro. Todas as gerações, estamos a falar de 200 e tal anos antes de Cristo, mas a história está aqui reposta e, como se pode ver, a explicação que estamos a ter aqui, as gerações, os pais, filhos, sucessivamente. Portanto, viemos aqui aprender que a história deve ser preservada e a história nunca fica fora do contexto. Já ao cair do dia, foi visitar o Centro Nacional de Pesquisa sobre Água, que essencialmente controla e gera a bacia do Rio Nilo, principal fonte de água doce do Egito. Aliás, o próprio país é conhecido como o milagre do Rio Nilo. Esses rios têm que ser geridos cientificamente, não tipo adivinha, ir ao curandeiro adivinhar, vai chover ou vai encher, as coisas cientificamente já falam. E por isso eles dizem que conseguem observar os nossos rios até a partir daqui do sistema, apesar de não terem instalado os dispositivos que podem recolher a informação com facilidade. Autoridades que gerem os rios nacionais deverão brevemente trocar experiência com esta instituição egípcia. Na hora do balanço, o chefe de Estado convidou a cada ministro que o acompanhou nesta visita de trabalho a fazer o resumo daquilo que foram os 3 dias no Egito. Hoje houve acordos de cooperação que já praticamente estavam em banho-maria por diferentes razões. É só ver que a última comissão mista foi em 2010. Portanto, estávamos perante claramente 9 ou 10 anos sem coisas concretas, mas aparecia a cooperação de forma aleatória. Mas porque vim acompanhado pelos ministros, desta vez gostaria que eles fizessem um balanço. Termos conseguido a assinatura de 3
instrumentos jurídicos que vão de forma específica nortear as nossas relações, no domínio da agricultura e segurança alimentar, outro no domínio das consultas políticas que vamos passar a realizar Moçambique e Egito, e o terceiro instrumento de supressão de vistos para passaportes diplomáticos, de serviços e, no caso específico do Egito, passaportes especiais. Tem uma terceira categoria. Um dos principais projetos que já vamos começar a implementar logo que regressarmos é o envio de doentes, sobretudo crianças com patologias do Fórum de Cancro, mas nós agora alargamos também para alguns adultos na área de envio de doentes. Também exploramos a componente de transplante de órgãos, porque eles já estão muito avançados nesta área e, como sabem, nós temos a lei ainda por ser aprovada ao nível da Assembleia da República. Enquanto não temos a lei, nós poderemos enviar alguns doentes para o Egito e poderão ser atendidos. Tem havido formações de profissionais moçambicanos aqui no Egito, nomeadamente nas áreas de irrigação, na área de investigação e também na área de extensão. Portanto, com a assinatura do memorando de entendimento, abre espaço para que a cooperação seja formalizada e também possamos estender para outras áreas, como, por exemplo, de sanidade animal e vegetal. Tive encontro com as duas ministras da Cultura e do Turismo, onde desenhamos projetos concretos para a área do turismo. Ainda este ano, o Egito vai participar na Feira Internacional em Moçambique, que é o FICAN, e também vamos estabelecer uma série de planos com vista a aproveitarmos o máximo possível a experiência que o Egito tem. Seguimos com outras notícias. O incêndio de grandes proporções deflagrou ontem duas instâncias turísticas no centro da cidade de Nampula. Suspeita-se que um curto-circuito esteja na origem do incidente. De acordo com testemunhas, as chamas iniciaram numa instância e depois se alastraram para outra muito próxima. Um curto-circuito elétrico poderá estar na origem do incêndio que causou grandes prejuízos aos proprietários que já fazem os cálculos. Ter sido um curto-circuito, mas neste momento é difícil realmente, porque eu não estava aqui perto, ligaram-me, recebi muitas chamadas, corri e quando cheguei já estava a arder. Atrás do meu vizinho a dizer fogo. A intervenção tardia dos bombeiros deixou revoltados os populares que assistiam ao incidente sem poder fazer nada para travar as chamas que ameaçavam consumir tudo. Perca irreparável, volta de acima de 30 milhões de meticais perdidos aqui. Infraestruturas, equipamentos, outros bens. Havia alguns clientes. Pegaram fogo. A gente comunicou ao Serviço de Salvação Pública, mas quando eles chegaram, não conseguiram debelar o fogo. E quando os bombeiros chegaram, era antes do apiadeiro pegar o fogo. E acredito eu que se fossem mais flexíveis, isso tudo não teria pego fogo. Refere-se que nos últimos tempos tem sido quase frequente a ocorrência de incêndios em instâncias de lazer na cidade de Nampula. O Conselho de Administração do Grupo Banco Mundial aprovou um total de 420 milhões de dólares em doações e garantias da Associação Internacional de Desenvolvimento para Moçambique, destinado a reforçar a capacidade de transmissão de energia para o mercado interno e regional, assim como o aumento da capacidade de geração de energia através de investimentos do setor privado. O projeto irá beneficiar igualmente de cofinanciamento resultante de uma subvenção de 24 milhões de dólares do Fundo Fiduciário Norueguês. Elaborado como uma operação integrada que inclui simultaneamente investimentos públicos e privados, o projeto regional de eletricidade de Temane irá financiar a construção de uma linha transmissora de alta voltagem de 563 quilômetros entre Maputo e Vilanculos, mais concretamente Temane,
e apoiar o financiamento do setor privado de uma central de ciclo combinado de 400 megawatts. Em conjunto, essas operações deverão reforçar a produção de transmissão de energia em Moçambique e na África Austral. O projeto possibilitará um investimento privado na ordem de 750 milhões de dólares na produção de energia. Mais da metade da população da vila autárquica de Chuur não tem acesso à energia elétrica. A situação está a comprometer o desenvolvimento socioeconômico dos munícipes que pedem a expansão. A energia elétrica de Caorabassa chegou a Chuur no ano 2010. No entanto, até o momento, mais da metade da população da vila continua a viver às escuras. A situação é considerada crítica nos bairros suburbanos, onde algumas famílias foram obrigadas a adquirir painéis solares que servem apenas para a iluminação das suas casas ou barracas comerciais. Queremos energia para transformar o bairro Milamba em cidade. Com energia, água gelada, vamos vender peixe, congeladores vamos comprar, ainda mais. E com energia vamos ter diferença daquilo que vínhamos vivendo. A preocupação dos munícipes é considerada legítima e, para resolver o problema, o Conselho Autárquico de Chuur vai, até o final deste ano, desembolsar cerca de 6 milhões de meticais do Fundo do Estado para expandir a energia elétrica a 2 bairros, onde poderá beneficiar cerca de 2.000 famílias. Eu gostaria que até ao fim do meu mandato, pelo menos, queria instalar pelo menos 8 bairros. Estou a falar isso porque, como sabemos que estamos com problema de fundo, mas também vou começar a deslocar, ver se apanho o parceiro para ver se posso. Até ao fim do meu mandato, gostaria de deixar, enquanto já completei os 14 bairros. Segundo estatísticas, a vila de Chuur conta com cerca de 300 mil habitantes e, atualmente, a energia elétrica beneficia apenas a cerca de 4.000 famílias. Acompanhe a seguir uma reportagem sobre o corredor do tráfico de albinos na província de Nampula. Ricardo Machava e Célio Mugavé trazem a história. Nasceram iguais a qualquer um, mas o problema de cor na pele virou atrativo para outras pessoas com mentes criminosas. Só por andar às vezes sozinho, tudo dá mesmo medo, sim. Uma vida arrancada violentamente aos 12 anos de idade. Esses malfeitores estavam a andar lá há 3 meses. Quer dizer, estavam a fazer um mapeamento, estavam a procurar a presa certa. O desaparecimento misterioso de um jovem há 5 anos, que deixa a família angustiada. Ajude, pede ao Senhor para que deixe-lhe um bom lugar. O que tanto procuram esses criminosos? Ele dizia que era para vender ossos desse albinismo. Província de Nampula, norte de Moçambique. A nossa equipa de reportagem deixa a cidade de Nampula, tendo como destino o distrito de Morrocola. Da estrada asfaltada, somaram-se alguns quilómetros na picada e alguns minutos de caminhada para chegar a esta casa. O local foi palco do último crime de sequestro e assassinato de um albino no mês de maio. Carmen Paulo tinha 12 anos de idade e vivia com os avós e uma outra criança. Durante dias foi caçada como se de um animal se tratasse, até o dia em que os criminosos encontraram o cenário ideal para executar o seu plano. Era uma noite de chuva e, temendo que a casa pudesse desabar, a família decidiu vir passar a noite neste lado exterior. As 2 crianças estavam a dormir exatamente neste lugar. Uma delas, a que tinha problemas de pigmentação da pele, acabou sendo sequestrada por volta da meia-noite por esse grupo de criminosos que se supõe que estava por aqui nas redondezas. O sítio que se supunha que seria o mais seguro acabou sendo fatal para aquela criança. Foram 2 homens que carregaram a criança e saíram a correr pela mata adentro, onde viriam assassinar a menor. A pronta intervenção da população
permitiu a neutralização de um dos criminosos naquela noite. E horas depois, durante o dia, foi encontrado o segundo. Nesse dia que foi matado com esses criminosos, quando levaram lá o corpo, passaram assim com esses polícias do PRM de Morpula. Depois, levaram aquele corpo até lá. Levaram lá aquele corpo até na província de Nampula. Voltaram aquele corpo para cá, para então entregar as famílias, para enterrar. Sim. Também passou assim lá na casa das famílias. O corpo da pequena Carmen foi encontrado na margem de um rio, a 4 quilômetros do local do sequestro. Ao que tudo indica, esta não era a primeira vez que assassinam albinos. Eu havia declarado em como havia revendido no Malawi por um da Zâmbia. Por quanto? 2.700. Aquele dinheiro acabando... 2 milhões? Não. Agora não sei como o dinheiro está reduzido. Eu não sei como é que está. Eu posso dizer que foram 2.700. Neste momento, está a ser procurada uma terceira pessoa que faz parte da quadrilha e terá sido ela a identificar a vítima. Conhecíamos por essa pessoa que nos conduziu para lá. Esse que não está aqui é que nos conduziu para lá. Uma brigada do Serviço Nacional de Investigação Criminal está a seguir o caso com especial atenção, porque há indícios fortes de se tratar de um grupo organizado que assassina albinos para a venda de parte dos órgãos nos países vizinhos. E foi possível a neutralização de 2 indivíduos indiciados por este ato macabro e já se encontram sob nossa custódia e agora decorrem todos os trâmites legais para a responsabilização dos mesmos por este fato criminal cometido. Para este jurista, a responsabilização dos que praticam este crime deverá ser agravada pelo fato de terem aplicado a violência no sequestro e brutalidade na morte, sobretudo tratando-se de alguém sem capacidade para se defender. Quando o homicídio é acompanhado de rapto, ou quando há rapto, depois o rapto vai combinar com o homicídio, independente se a criança ou o adulto, logo cai no crime hediondo. Qualquer crime hediondo, a moldura penal é de 33 anos a 40 anos de prisão maior. Em setembro de 2015, na comunidade de Topuito, distrito de Moma, um homem foi barbaramente assassinado na via pública. O motivo era um e único. Era albino. Com exclusividade, a nossa equipe de reportagem teve autorização para entrar no estabelecimento penitenciário regional norte e conversar com alguns reclusos que cumprem penas de 40 anos de prisão maior por se ter provado seu envolvimento no assassinato do indivíduo que era portador de albinismo na comunidade de Topuito. Este homem, de 47 anos de idade, é curandeiro. Desde que foi contactado por um indivíduo chamado Ivaristo, inicialmente para tratamento da hérnia, e depois revelou precisar de um albino. Quando eu entrei em Topuito a tratar a doença de hérnia que ele tinha, então ele me consultou, mas porque alguma vez ele chegou lá, viu esse albino, depois me conquistou, mas tem ali que ir lá para o hospital. Eu lhe respondi, sim, tenho um colega, então acompanha-me lá para lá. Assim lhe acompanhei. Conta que o crime foi executado por Ivaristo, que garantiu que tinha alguém que precisava da alçada de um albino. Isso foi mandado com o patrão dele que ele tinha. Tinha um patrão que lhe mandava. Sim. Então o patrão dele não conheço. Sim. Mas esse patrão é moçambicano ou estrangeiro? Eu nem sei se é moçambicano ou se é estrangeiro, porque eu não lhe vi e não lhe conheço. Ao todo, foram 5 pessoas envolvidas no crime. O curandeiro descreve que a sua participação e de mais 3 jovens foi no carregamento do corpo que tinha sido esquartejado. Foram encontrados em flagrante pela população quando tentavam levar para o mato. Mas o que procuravam no albino? A resposta vem de um dos condenados. Ele dizia que era para vender ossos desse albinismo. E depois, quando já aparece esse senhor
que dizia ele precisa. Foi encontrar com ele e nesse dia eu não estava. E junto com meus comprocessos, eles foram fazer os serviços. Quando fizeram o serviço, é quando já me ligam 17 horas para 18. Quando eu apareci já pela caminhada, cruzei com a família do falecido. Ivaristo, por sinal peça fundamental, não chegou de ser encontrado pela polícia. Segundo a descrição dos comparsas, trata-se de um homem magro, escuro, de estatura média. Este mapa ajuda-nos a perceber a distribuição dos casos que foram denunciados ao longo dos últimos anos. Em março de 2019, uma criança de 6 anos de idade foi raptada no distrito de Larde e até aqui ainda não foi localizada. E no mês de maio foi o caso da menina de 12 anos no distrito de Murupula. Em setembro de 2015, a vítima foi um adulto no distrito de Moma. Auxílio Augusto desapareceu no dia 17 de dezembro de 2014, quando tinha 21 anos de idade. Pedro foi o único a ver o irmão a sair de casa para nunca mais voltar. Foi algo, parecia até que estivemos a nos despedir, nem mesmo a hora que ele saiu daqui. Nós nem mesmo conversamos, se falamos algo, ele apenas nos olhamos e ele saiu, foi para esse sítio onde se marcava esse encontro deles. Auxílio terá sido aliciado por alguém que prometeu uma vaga de emprego. O encontro com o suposto aliciador foi logo cedo. Uma hora depois, o mesmo ligou para a vítima, sugerindo que o entregasse documentos pessoais. Ele ficou aliciado naquilo, de que já tinha apanhado emprego, uma vez que ele disse que ia ganhando lá 15 mil meticais por mês. O encontro daquela manhã de dezembro acabou sendo o início do pesadelo para esta família. O caso foi remetido à primeira esquadra da PRM, na cidade de Nampula. Em janeiro de 2015, o único arguido foi solto e o processo conheceu muitas voltas entre o juiz de instrução e os investigadores da polícia. 5 anos depois, continuam mais dúvidas que certezas. Consumida pela angústia, Dona Joaquina emociona-se ao lembrar o triste episódio que o separou do filho. Queira ajuda, peta ao Senhor para que deixe-lhe um bom lugar. O procurador-chefe na província de Nampula aceitou falar deste processo e diz que, apesar do tempo que passa, o Ministério Público está a fazer diligências noutras províncias para o esclarecimento do caso. Relativamente a este caso, há um dado novo que surgiu na investigação e, em função disso, as diligências foram solicitadas ao Ministério Público numa outra província do país e, em função daquilo que nós escolhermos em sede dessas diligências, queremos acreditar que poderemos ter um outro rumo na investigação. Naturalmente que não vou aqui avançar qual foi o dado novo que surgiu no processo, mas é um processo que de facto já tem o seu tempo, estamos a falar de um facto ocorrido já há alguns anos e em processo penal, como se diz, o tempo consome as provas, mas mesmo assim nós acreditamos que com este dado novo que surgiu, poderemos ter novos elementos em sede de processo que poderão nos dar um caminho a seguir relativamente a este caso. Com os últimos acontecimentos, a rotina mudou para muitos albinos. E nós já andávamos de qualquer maneira. Nós já podíamos passear sem ter que nos preocupar muito com esses casos. Mas agora, quando começam a retornar, nós ficamos de braços atados. E esses malfeitores estavam a andar lá há 3 meses. Quer dizer, estavam a fazer um mapeamento, estavam a procurar a presa certa. Então, é aquilo de arranjar uma vigilância. Quando a gente vê alguém estranho a chegar no bairro, por vezes os secretários do bairro têm de saber a proveniência dessas pessoas para não existir. Sim. A pobreza e o obscurantismo não podem ser motivo para alguém tirar a vida do outro. Segundo Elísio Macamo, que nos falou a partir da Suíça, onde leciona na Universidade de Basileia e defende que o assunto deve ser compreendido na dimensão criminal. Para mim está claro que há um elemento criminoso muito importante e esse elemento criminoso não tem nada a ver com as crenças, pelo menos de uma forma direta, porque não são os curandeiros eles próprios que cometem esses crimes, são normalmente pessoas jovens do sexo masculino
que fazem isso e vão vender os órgãos aos curandeiros. E mesmo no campo biológico, nada prova que as partes do corpo de um albino têm propriedades diferentes. São mitos, são situações que temos que desencorajar. Temos que trabalhar muito junto da comunidade no sentido de educar que o albino não tem nem metais valiosos, nem ouro no seu organismo, porque ele é um ser humano como qualquer outro. Os crimes hediondos levam-nos a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Os jornalistas Cornélio Muito e Gaspar Chirinda trazem histórias de um negócio novo que cresce a passos galopantes na cidade de Maputo. Crianças são tiradas de diversas províncias para trabalhar como limpadores de vidros em Maputo. Uma infância perdida nos semáforos. Tal como as suas histórias de vida, aqui tudo é ao contrário. Quando o semáforo acende o vermelho, eles aceleram. E quanto mais veloz, mais carros e mais dinheiro. Mas é também uma verdadeira linha de morte, porque qualquer erro pode ser fatal. Não tem medo aqui de ser atropelado? Como é que é? Tenho medo. Já foi atropelado alguma vez? Sim. Para proteger as suas identidades, vamos usar nomes fictícios. Hélio é natural de Xaixai e chegou a Maputo em janeiro a convite do irmão. Eu não estou a estudar. Por quê? Condições. Que condições? Minha mãe e meu pai não têm dinheiro para me pôr na escola. O teu irmão não tem como te colocar na escola? Ele disse que ia me meter neste ano que devemos pegar. Para o rapaz de 11 anos, a prioridade é voltar a estudar já no próximo ano. Mas para Timóteo, que também veio da província de Gaza, aprender a ler e a escrever numa sala de aulas não passa de um sonho distante. Nada, Jones. Timóteo partilha o semáforo da Avenida 24 de Julho, a poucos metros da Assembleia da República, com 5 companheiros. Um deles é Orlando, muito calmo e tímido. E fica mais ainda quando o assunto é escola. Aonde? Ele diz que ganha cerca de 200 meticais por dia, dinheiro que considera suficiente para voltar à escola. Mas quando questionamos o porquê de não fazer, ele suspira, sorri timidamente e responde. Insistimos, mas a resposta não muda. Não sabe por que os semáforos não só lhes roubam a infância, mas também os sonhos. Se o futuro é sombrio e cheio de dúvidas, para estes meninos há nos seus passados uma certeza. Todos vieram das províncias para melhorar a vida na capital, trabalhando para o MAN, o suposto recrutador. Se comunica 300, o balé 500, com 600. Ao resto é a coisa 300. Mas Mano, um jovem de 24 anos, diz que nunca fez cobranças aos meninos e fala de uma contribuição diária para a alimentação. Cada pessoa está a trabalhar o dinheiro dele. Sim. Cada pessoa está a trabalhar o dinheiro dele. Cada pessoa consegue apanhar 200 a 300, 350 aí, então aumentar para cozinhar, então todos os valores estão a guardar. Além de negar a exploração de trabalho infantil, este jovem não aceitou levar-nos até a casa onde vive com os meninos, muito menos fornecer os números de telefone dos seus familiares. Residente nos arredores da cidade de Maputo, para onde chegou em 2014, depois de sair de Gaza, Mano conta que já foi vendedor ambulante, mas agora só se dedica a limpar vidros de carros. Eu sou mais chocolate, então não sei quando sou lá negócio. Negócio é velho, chega ali no bangane, sou lá com uma obra da família de Jonas.
material então lugar a vou até aí fundisa material a mo comprar da família de nós vão não o singular que chama Chile engana estratégia singular que tira. No país existem mais de 1 milhão de crianças no trabalho infantil, mas não há registros do número das pessoas que mandam nas crianças. Sabe-se apenas que, quase sempre, o trabalho infantil obriga a criança a não frequentar a escola. Hélio, Timóteo, Orlando, Celica e tantas outras crianças que perdem a infância nos semáforos nunca irão desistir enquanto os automobilistas colaborarem e pagarem pelos serviços. Ainda assim, há quem diz que é preferível isso do que ver as crianças envolvidas no mundo do crime. É muito chato, porque deviam estar nas escolas a estudarem, tentar fazer qualquer coisa, mas não na estrada. Eles ainda são menores, deveriam pelo menos se preocupar com a escola, mas é melhor isso do que fazer roubos na via pública, né? Estão a fazer um bom trabalho, eles precisam de uma coisa para poder alimentar, mas esse pouco dinheiro que estão a apanhar, vale a pena, ajuda um pouco. Em 2018, Moçambique lançou um plano para reduzir com o trabalho infantil, uma iniciativa que vai exigir o esforço não só do governo, mas de todos os moçambicanos que olham para as coisas anormais como normais. Seguimos com outras notícias. Arrancam dentro de 40 dias as obras de reabilitação da linha férrea de Machipanda, que liga as cidades portuárias da Beira ao vizinho Zimbábue. As obras estão orçadas em cerca de 200 milhões de dólares e deverão terminar em finais de 2021. Vão arrancar finalmente as obras de reabilitação da linha férrea de Machipanda. Neste momento, o transporte de carga para os países da Interland é condicionado ao estado da ferrovia e a velocidade máxima dos comboios não pode passar os 30 km por hora, o que dita longas horas de viagem para ligar Beira e Zimbábue. A reabilitação, que irá durar cerca de 2 anos, está orçada em cerca de 200 milhões de dólares norte-americanos, mas estão disponíveis até agora perto de 150 milhões. Até agosto, nós queremos começar a fazer barulho na linha de Machipanda. Hoje, nós conseguimos fazer, quando muito, 300 mil toneladas. E nós queremos ir para 3 milhões de toneladas por ano. O PCA dos Caminhos de Ferro de Moçambique falava na Beira minutos depois de ter passeado de comboio da Beira a Dondo e vice-versa, acompanhado por centenas de crianças cujos pais são funcionários ferroviários, num ato de solidariedade para com as crianças que foram vítimas do IDAI. Quisemos estar mais próximo daquela criança que nós sabemos que sofreu o drama. Estou a gostar de passar aqui com os meus amiguinhos e com a CFN em conjunto. É uma coisa muito bonita que está a ser feito. Não é todos os dias que se tem esse privilégio. Esta cerimônia foi antecedida por um concurso onde as crianças tiveram a oportunidade para mostrarem como é que gostam a profissão dos pais. Resultados preliminares das eleições presidenciais na Mauritânia dão vantagem ao candidato do partido no poder, Mohamed Ghazouane, com 50,72% dos votos. Cerca de 1,5 milhões de eleitores votaram este sábado no novo presidente da Mauritânia, assinalando praticamente o fim dos 2 mandatos do presidente sensato Mohamed Abdelaziz. Segundo resultados preliminares deste domingo, reportados pela Reuters, o candidato do partido no poder, Mohamed Ghazouane, mostra-se em frente dos outros candidatos, com 50,72% dos votos, numa altura em que já se contou 800 mil votos. O principal líder da oposição, Mohamed Boubacar, conta com apenas 18,47% dos votos. Mauritânia é um país da África Ocidental, que apesar de apoiar países vizinhos contra terrorismo de jihadistas, não tem sofrido represálias. Este país já alcançou a sua independência de França em 1960 e atualmente conta com uma população de 5 milhões de habitantes. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Na zona sul do país, Maputo 27 de máxima, 16 de mínima, Xai-Xai 26 de máxima, 18 de mínima, Inhambane 26 de máxima, 19 de mínima.
Na zona centro do país, Beira 26 de máxima, 17 de mínima, Quilimane 27 de máxima, 17 de mínima, Chimoio 25 de máxima, 13 de mínima, Tete 28 de máxima, 16 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 25 de máxima, 17 de mínima, Pemba 29 de máxima, 18 de mínima, Lixinga 22 de máxima e 10 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, o moçambicano Aníbal Aurélio Manaf foi eleito hoje presidente da FIBA África, no decurso da Assembleia Geral da Agremiação realizada em Bamako, capital do Mali. Aníbal Manaf é o novo homem forte do basquetebol africano. Manaf, que sucede o malauiano Amani Nang, era até sua indicação presidente da FIBA África ao nível da Zona 6. Ainda este mês, Aníbal Manaf foi indicado presidente do Conselho da África, designação da nova liga profissional que começa em janeiro de 2020, com uma grelha de 12 clubes. Manaf será presidente do Bureau Central por nomeação da FIBA, liderada pela NBA, e terá a missão de gerir e operacionalizar a Africa Basketball League, cujo projeto foi lançado a 6 de fevereiro último. A Africa Basketball League, a nova designação da competição, é uma parceria entre a FIBA e a NBA, cujas receitas serão repartidas 50% para cada uma das instituições. Manaf, antigo jogador, treinador e comissário, foi presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol de 1997 a 2005, tendo em 2017 sido eleito presidente do Comitê Olímpico de Moçambique. Nas vitórias africanas, a seleção masculina de voleibol de praia conquistou a primeira edição do Africano de Praia ao vencer o Ghana por 2-7-0. O Africano de Cor na cidade de Sal, em Cabo Verde. Ainda na página desportiva, o Ferroviário de Maputo empatou a 0 com a NH de Vilanculo em jogo da 7ª jornada. Com o resultado, o Ferroviário de Maputo passa para a 7ª posição com 10 pontos. Já a NH continua na última posição com 5 pontos. Deveria ter cimentado naturalmente a sua liderança. Vinha motivado o Ferroviário de Maputo, que no último fim de semana eliminou o Coxa de Sol na Taça de Moçambique, após vencer por 3-1 nos oitavos de finais. Talvez por isso, Daoud Razak alinhou o mesmo 11, com o intuito de continuar com onda de vitórias, mas não deu certo. Até porque pela frente tinha uma NH com sede de bons resultados, a contar pelo fato de ser a única equipa que ainda não sentiu o gostinho da vitória no campeonato. Sem proporcionar grande espetáculo, foi a equipa forasteira a beneficiar da primeira situação digna de realce, mas Quaresma não acertou nas medidas. Esta é a primeira ação ofensiva da formação. Minutos depois, Tununo, pelo Ferroviário, quis dar golo a Quito, mas valeu a intervenção da defensiva, que fez bem a mancha. Aos 9 minutos, Quito de longe tentou a sorte, mas Suarito esteve atento entre os postes. Depois, foi a vez de Liberty, ainda pelos Locomotivas, a perder esta oportunidade. Ao minuto 30, Quito de bola parada fez Suarito mergulhar no relevado, mas não deu em nada. Cruzamento, remate para a defesa incompleta. Para fechar os primeiros 45 minutos, Camu, mesmo pressionado por um adversário, desferiu este remate, que teve tudo para ser golo, menos direção. Com o nulo a prevalecer, foi-se ao intervalo. No reatamento, assistiu-se a um jogo sem espetáculo e sem intensidade. Mário, pelo Ferroviário de Maputo, fez este remate, mas sem medidas certas. Ao minuto 81, volta a ser o mesmo Mário a causar perigo, mas esteve bem Suarito, que evitou o pior. O Ferroviário de Maputo bem que tentou chegar ao golo, mas a defensiva da NH não permitiu. Com o 0-0 no placar, terminou a partida. Penso que, devido à nossa maneira de jogar, as equipas começam-se a trancar muito lá atrás e não é fácil penetrar naqueles autocarros. Mas penso que tivemos ali situações de golo que podíamos ter resolvido, que só não somos justos vencedores por culpa própria. Um jogo, acima de tudo, foi um jogo tático e as oportunidades foram escassas. O importante é levantar a cabeça, ir à estrada e regressar e pensar já no próximo jogo. Ainda na 7ª jornada de Moçambola 2019, a Liga Desportiva de Maputo recebeu e venceu o Teste de Pungue por 2 bolas sem resposta.
Um jogo de sentido único, morno e pobre em termos de espetáculo de futebol, e onde havia muita liga desportiva para pouco Têxtil de Pungue. Aliás, a greve dos jogadores do Têxtil de Pungue terá influenciado o resultado negativo neste jogo. De certa forma, os níveis anímicos da equipa não eram dos melhores, é preciso reconhecer isto, não é? Mas não se pode atribuir esta derrota justamente por isso, não é? Foi preciso esperar 29 minutos para ver o primeiro lance bem elaborado por parte da Liga Desportiva, com Caldino enviar um furacão que só parou no fundo das malhas de Valdemar, abrindo o marcador. Numa outra boa jogada dos donos da casa e a papel químico do primeiro, mais bomba para as malhas de Valdemar. Desta vez foi Turas a levar o jogo ao intervalo com 2-0 no marcador. Na segunda parte continuava a Liga a ser dona do jogo e aqui só não amplia o marcador porque Valdemar defendeu com instinto o cabeceamento de Gervásio. Aos 62 minutos foi Mapangane a testar os reflexos e a atenção do guarda-redes Fabril, que respondeu positivamente. Emo tentou surpreender Pinto, mas não o poste que tratou de evitar o golo. Sonito apagado do jogo ainda tentou aparecer, mas seu remate passou a arrasar o poste da baliza de Valdemar. Em termos do jogo geral, tivemos por cima, criamos mais oportunidades, mas merecemos a vitória, os 2-0 diria que é um resultado justo e ficamos contentes por isso. Com a vitória, a Liga Desportiva de Maputo ascende à sexta posição com 11 pontos, enquanto o Têxtil de Pungue continua na zona da despromoção. Enquanto isso, o Ferroviário da Beira derrotou esta tarde o Desportivo de Nacala por 2 bolas. A história desta partida entre o Ferroviário da Beira e o Desportivo de Nacala, referente à 7ª jornada do Moçambola 2019, começou com esta jogada dirigida pelo Maninho, capitão dos Locomotivas da Beira, quando, aos 4 minutos, tentou endossar a bola ao Daio. Um defesa de Nacala usou a mão em pé na grande área para travar a bola e foi assinalado uma grande penalidade. Foi o próprio Maninho que executou com sucesso. A resposta de Nacala, que estava a jogar um bom futebol e a dominar os donos de casa, surgiu aos 15 minutos. Valeu a pronta intervenção do guarda-redes. Dali para diante, a equipa de Nacala passou a dominar completamente o seu adversário. A pressão continuou por parte do Desportivo de Nacala, mas não conseguiu converter em golos o seu esforço, pelo menos até o intervalo. Na segunda parte, os papéis inverteram. O Ferroviário da Beira passou a dominar a partida e, como fruto das suas jogadas de insistência, eis que um defesa do Desportivo de Nacala volta a usar a mão para dominar a bola na grande área, a passagem do minuto 60. Os homens do Norte reclamaram, mas o penalti foi marcado. Daio fez o 2-0. O Desportivo de Nacala voltou a despertar e o jogo ganhou equilíbrio, mas o 2-0 manteve-se até o apito final. Primeiro, dizer que estão de parabéns meus atletas por saber estar neste campo. A derrota, nós já prevíamos que seria um jogo bastante difícil, mas não impossível. Preparamos o jogo que era para chegar na Beira, procurar pontos, mas não deu. Contra a corrente de jogo, nas 2 bolas que sofremos o golo, deu o que deu. Foi um bom jogo. Aqui parabenizar a equipa pela vitória e também parabenizar o Desportivo de Nacala pela exibição que fez na primeira parte, porque o Desportivo esteve muito melhor que o Ferroviário da Beira. Mas nesse jogo há que salientar que a equipa não esteve bem. São daqueles dias que a equipa não devia sair de casa, mas felizmente ganhamos o jogo. O futebol é isto. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Boa noite.